vamos falar agora dessa segundo tipo de sequência, que são as progressões geométricas. As progressões aritméticas a gente terminou na semana passada, tá? Eu deixei já as atividades. Depois eu vou transferir todo aquele material ali pro tópico segundo semestre, segundo trimestre, tá? E fica tudo centralizado ali, vocês conseguem identificar mais fácil o conteúdo referente ao segundo trimestre. Então vamos lá, né? Progressão geométrica. Começamos aqui com um exemplo de uma empresa de telecomunicação. Ela planeja iniciar as atividades em determinada região, comercializando pacotes de programas de TV por assinatura. A meta para o primeiro ano de operações é vender 25 pacotes no primeiro mês, 50 pacotes no segundo mês e 100 pacotes no terceiro mês, assim por diante. Caso a meta seja alcançada, a sequência de pacotes vendidos será. Muito bem. Então, aqui ele faz uma sequência, né, a partir do início da venda de pacotes de assinaturas de TV. Ele pretende, então, no primeiro mês vender 25, no segundo vender 50 e no terceiro vender 100. Logo, a sequência aqui, né, o que está acontecendo de um tempo para o outro aqui? Ele está dobrando, né, multiplicando por 2 aqui, né, seguindo esse padrão. Então, no quarto mês, ele estaria vendendo 200 e no quinto mês, 400, e aí seguindo essa lógica. Mas sempre dobrando de um mês para o outro, multiplicando sempre por 2. Se a gente fosse pensar, então, isso aqui na lógica de sequência, eu tenho meu primeiro termo, A1, que é 25, o meu segundo termo aí, que é 50, o meu terceiro termo, que é 100, o quarto termo, que é 200. Qual que é a relação desses termos aí? Se a gente for olhar para tentar caracterizar essa sequência. De um termo para o outro, né? O A2, a gente pode escrever o A2 como sendo 2 vezes o A1. O A3, 2 vezes o A2. E o A4, 2 vezes o A3, né? Isso quer dizer que, se eu pegar dois elementos consecutivos, né, se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, a razão entre eles, né, essa divisão aqui entre eles, então seria 2A1 dividido pelo A1, então isso aqui é 2, né? Se eu dividir o A3 pelo A2, eu também vou ter, né, 100 dividido por 50, eu também vou ter 2. Da mesma forma que se eu dividir o A4 pelo A3, eu também tenho 2 como constante. Vejam que aqui, a operação que eu estou realizando entre os termos consecutivos, né? Então, A1 e A2, A2 e A3, A3 e A4, é a divisão. Estou dividindo o termo posterior pelo seu antecessor, né? O A2 dividido pelo A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3. Essa divisão está me gerando uma constante aqui, ó. Tudo está igual a 2. E essa aqui vai ser o que a gente vai chamar de razão da nossa progressão. Então, toda sequência cuja o padrão aqui seja a multiplicação de uma constante, né, pelo termo anterior, e cuja razão entre termos sucessivos seja constante também, é chamada de PG, né, progressão geométrica. Tá? Então, diferente da PA, lá na PA a gente tinha soma, né, eu somava de um elemento para o outro uma mesma constante, que a gente chamava de razão. Aqui eu estou multiplicando o mesmo valor de um termo para o outro, e essa constante a gente identifica como Q, né, para diferenciar lá do R da razão da PA, e que vai ser a nossa razão da PG. Nesse caso aqui, né, a razão da nossa PG, nossa progressão geométrica, é 2, tá? Então lá, na PA, a gente tinha que a diferença entre elementos consecutivos gerava uma constante. Agora, a divisão entre termos consecutivos gera uma constante. Pode falar, acho que é o Pedro, né?
Então, dá para dizer que a progressão aritmética ela é a soma de uma constante, enquanto a Isso. progressão geométrica é a multiplicação de uma constante. Isso aí. A gente pode fazer essa relação sim, bem certinho, tá? Então aí a gente associa aritmética com soma e progressão geométrica com produto, tá? Vamos aos exemplos aqui. A progressão aritmética ela tinha dois tipos, né? Já a progressão geométrica vai aparecer 5 tipos diferentes, tá? Além de crescente e decrescente. Vamos pegar aqui a progressão do item A. Ó, eu tenho 4, 12, 36, 108 e assim por diante. Como é que eu sei se isso aqui é uma progressão geométrica ou não? Eu vou pegar e dividir dois termos consecutivos e verificar, né, se isso aqui permanece constante em cada uma das divisões. Se por acaso alguma delas der diferente, é porque não é uma progressão geométrica, porque não está seguindo o padrão, tá? Então vamos fazer essas divisões aqui, ó. O A2 dividido pelo A1. Então, 12, vamos escrever aqui em cima, ó, quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, quem é o A4. Então aqui seria 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, isso aqui é 3. Agora fazendo A3 dividido pelo A2. A3 pelo A2, então é 36 dividido por 12. 36 por 12 também é 3. E o A4, e a última aqui, né? A4 pelo A3. Vai ser 108 dividido por 36, que isso aqui também é 3. Então, como todas as razões aqui, ó, deu um valor constante, então isso aqui é uma PG de razão 3, né? Uma PG de razão 3. Nesse caso, ó, está aumentando os valores, né? 4, 12, 36, 108. Então, essa PG aqui, essa razão 3, ela é maior do que 1, e a gente indica esta progressão como uma progressão que é crescente. Tá? Tá aumentando os termos aqui à medida que a gente aumenta o índice. Vamos pegar aqui. A primeira progressão ali que a gente viu, né, RPA, ela tem relação com a função do primeiro grau, né? Agora vamos pensando aí em relação agora à progressão geométrica. Qual das funções que a gente viu até agora a progressão geométrica tem relação? Ó, vamos fazer a letra B e ver enquanto vocês pensam aí nessa questão. Sempre o mesmo princípio, tá? Eu quero determinar se essa sequência ela é uma PG. Então, eu vou pegar dois termos consecutivos e fazer a divisão entre eles. A5, né? Não A4. Vamos pegar 2 aqui para a gente garantir. Então, A2 dividido pelo A1. O A2 é 1 e o A1 é 2. Então, a divisão aqui dá 1 meio, certo? Não precisa fazer essa divisão, não utilizem 0,5, utilizem a fração, tá? É sempre mais fácil a gente utilizar a fração do que a gente utilizar o número, a forma decimal dele. O A3 dividido pelo A2. O A3 é 1 meio, dividido pelo A2, que é 1. Divisão de frações aqui, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que é o próprio 1, né? Então, isso aqui também vai dar 1 meio. E por fim, aqui vamos fazer só mais uma para garantir que realmente isso aqui é uma PG. A4 dividido pelo A3. Então, é 1 quarto dividido pelo meio. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Aí, posso simplificar aqui, né? Os 2 com 4, aqui embaixo sobra 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio também. Então, nesse caso, a constante, né, que a gente está multiplicando de um termo para o outro aqui, é a razão 1 meio.
Olha, vejam que à medida que a gente está multiplicando, esse número aqui está ficando cada vez menor, né? O denominador está aumentando, o numerador está permanecendo constante. Então, esse número está diminuindo. Então, essa razão aqui, que está entre 0 e 1, implica numa PG decrescente. Certo? Então, uma razão maior do que 1 é uma PG crescente, uma razão entre 0 e 1, uma PG decrescente. Não precisa decorar isso, né? A gente analisando os termos, a gente consegue identificar o que é que acontece com a sequência, né? Qual é a tendência, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, né? Claro que se for um problema mais específico, daí é interessante a gente lembrar dessas características. E aí, qual é a função que a gente pode associar à progressão geométrica? Identificaram aí? Não? Tá, mas a gente pensa, então. Ó, vamos fazer essa aqui, vamos verificar o que acontece de termo a termo. Então, eu quero verificar se isso aqui realmente é uma progressão, então eu tenho que dividir um termo pelo outro. Menos 8 dividido por 2, isso aqui dá menos 4. A3 dividido pelo A2, 32 dividido por menos 8. Ó, cuidem aqui essas divisões que é importante, né, em relação ao sinal, tá? O sinal, quando a gente pensa na fração, ela só tem um sinal, então na divisão aqui a gente sempre analisa regrinha de sinal, né, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, dá mais, mais com menos dá menos. Então, você tem que cuidar sempre do sinal das divisões aí. Porque às vezes nos trabalhos ali eu vi alguma coisa em relação à alternância de sinal e que mudava os resultados finais das questões. Tá? Então, A3 dividido pelo A2 é menos 4. O A4 dividido pelo A3 é menos 128 dividido por 32. Isso aqui também vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui, a nossa razão é menos 4. E aqui a gente vê de um termo para o outro, ó, ela está ficando positiva, negativa, positivo, negativo, né? Está alternando o sinal. Então, essa aqui é uma PG alternada. Depois a gente pode fazer o gráfico, se a gente fosse pensar no gráfico como uma distribuição de pontos, né? Uma hora ela está acima do eixo X, outra hora ela está abaixo do eixo X, né? Então ela está oscilando, né? A gente pode pensar aqui numa PG alternada ou uma PG que oscila à medida que está aumentando aí os valores. Tá? A letra D, a gente pode fazer aqui mesmo, né? A letra D, ó. Qual que é o valor que eu estou multiplicando cada um dos termos aqui? Por 1. Isso aí. Q igual a 1. E essa aqui é a nossa PG constante. E aqui, essa última, qual que vai ser a razão? 0. Muito bem. Essa aqui seria a nossa PG nula. Agora, se eu pegasse uma progressão dessa forma assim, qual que é a razão dessa progressão aqui? Essa, na verdade, pode ser qualquer uma, né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1/2, pode ser menos 2. Essa é uma PG que a gente não tem como definir, né? É uma indeterminação, porque quando a gente faz a divisão de dois elementos consecutivos, isso aqui fica 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática, tá? Isso aqui não existe. Como um número real, tá? Não como número real, mas como uma expressão
conhecida. Tá? 0 sobre 0, quando a gente fala matematicamente, né? Depois, quando vocês forem para o superior e trabalharem cálculo, 0 sobre 0 é uma indeterminação que provém de algum limite, né? De uma tendência de alguma coisa que está indo para 0, certo? Então, são essas os cinco tipos, né, de progressão. Progressão crescente, decrescente, alternada, constante e nula quando a razão é igual a 0, tá? A gente já falou sobre progressões geométricas quando a gente estava falando sobre juros compostos, né? A gente falou sobre juros compostos, depois a gente falou de logaritmo e falou de juro composto, e agora a gente está falando de PG e está falando de juro composto de novo. O juro composto está envolvido em tudo. E juro composto tem a ver com qual função? Pode ser logaritmo ou, antes do logaritmo que a gente falou, a exponencial, né? Tá? Então, depois a gente pode fazer um gráfico ali com o espaçamento dos pontos. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, que fica mais fácil da gente ver. Que o crescimento da função da expressão, né? Dos pontos de uma progressão, elas crescem geometricamente, né? Então, a gente pode pensar assim, ó, no ponto 1, 2, então quando eu multiplico o primeiro elemento, né? Depois estou multiplicando por 2 aí. O crescimento segue uma função exponencial, só que de forma discreta, né? Se a gente for pensar na exponencial y igual a 2 elevado na x, tá? Então, vejam, os pontos aqui são pontos da progressão, ó. Primeiro elemento, 2. Segundo elemento, 4. Terceiro elemento, 8. E quarto elemento, 16. Depois 32, assim, e assim por diante, né? Então, eles seguem um comportamento de uma função exponencial, tá? Que é o mesmo comportamento aí de juro composto, né? Juros sobre juros. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O empréstimo bancário tem suas parcelas calculadas com um aumento na prestação de 4% em relação à anterior. Considerando um empréstimo de 1.800, parcelado em 6 vezes, qual o valor da quarta prestação e qual o valor, né, faltou aqui, a ser pago? Muito bem. Eu tenho 1.800 que eu vou parcelar em 6 vezes. E o valor de cada prestação aumenta em relação ao anterior, 4%. Tá? Então, 1.800, se a gente dividir isso aqui por 6, isso aqui daria 300. Ou seja, se a gente tivesse aí prestações constantes, cada prestação teria um valor aí fixo de R$300. Então, vamos considerar essa aqui a nossa primeira prestação, prestação 1, para a gente começar as nossas contas. A partir da prestação 1, todas as demais aumentam 4% sobre o valor. Ou seja, a prestação 2 vai ser a prestação 1 mais 0,04%, né, da prestação 1. Aqui tinha bastante erros ali nas provas, tá, que apareceram. Transformação de porcentagem para decimal, tá? Se eu tenho lá 15%, que era um dos problemas, isso aqui eu tenho 15 dividido por 100, tá? Então, eu ando a casa, o número de zeros que tem no denominador. Então, eu ando duas casas, isso aqui dá 0,15, tá? E não 0,015, certo? Isso aqui está errado. Por isso que muita gente errou essa questão aí lá, tanto no trabalho quanto na prova, tá? Transformação de porcentagem aí para número decimal. Então, P2 aqui, né, nas nossas prestações, 4% de aumento em relação à prestação anterior, então vai ser P1 mais 0,4 de P1, ou seja, 1,04
vezes a primeira prestação. E se a gente for olhar para todas, a gente vai ver que é sempre essa taxa de aumento aqui, 1,04. Tá? Então, a nossa progressão aqui tem razão 1,04, que é exatamente lá, se a gente for pensar em juro composto, a fórmula do montante, né? Lembra da fórmula do montante de juro composto? É o capital 1 mais I elevado no tempo, né? Então, a taxa aqui é o 0,04 mais 1, né, vezes o capital. Nosso capital aqui, no caso, são, né, R$300. Então, o nosso P2, nossa segunda parcela, vai ser 1,04 vezes 300. Isso aqui vai dar, não sei, vamos calcular aqui. 1,04 vezes 300, isso aqui dá 312. Então, a nossa segunda parcela é de 312. A terceira parcela vai ser, então, o valor de P2 mais 4% sobre P2. Tá? Então, 1,04 de P2. Ou seja, 1,04 vezes 312. Vou fazer o cálculo aqui, então. Já tem ali, né? Vezes 1,04. 324 com 48. Então, isso aqui é igual a 324 com 48. E a última parcela, que é a parcela que ele queria saber, né? P4. Então, vai ser a parcela anterior mais 4% de ajuste. Então, o que vai dar, né? O nosso 1,4 de P3. Isso aqui dá 324 com 48 vezes 1,04. Que vai dar 337 com 46. 37 com 46. Então, como que fica a sequência aqui? 300 é a primeira parcela, 312 a segunda, 324 com 48 a terceira e 337 com 46 a quarta parcela. Então, essa aqui é a resposta da primeira pergunta, e o total, né, a ser pago vai ser a soma desses 4 valores aí. Então, vamos somar eles aqui, ó. Mais 324 com 48, somando de trás para frente, mas a ordem é diferente, tá? 312 e mais 300. Tá? Então, dá 1.270. Eu fiz certo isso? Não, não fiz certo, fiz só 4 parcelas. Tá, mas eu teria que fazer todos para fazer a soma, né? Até aqui, até essa quarta parcela, deu isso aqui de valor. E aí, para a gente saber o total, daí teria que fazer mais duas, né? Então, vamos fazer as próximas duas aí, para a gente saber o total a ser pago. Então, 337 com 46 vezes 1,4. Então, a quinta parcela seria 350 com 96. 350 com 96. E, por fim, 364, vou botar 365, arredondando para cima. Aí agora vamos ver quanto que ele pagaria no total. Eita. R$ 365
mais 350 com 96, 337 com 46, mais 324 com 48, 312 e 300. Então, isso aqui dá 1989 com 90. Com 90. Então, esse aqui é o total a ser pago ao final, né, desse empréstimo bancário de R$ 1.800, né, com uma taxa de juros ali de 4%. Tranquilo? Essa parte ali. Qualquer dúvida, vocês me perguntem e me interrompam. Para nós finalizarmos aqui, então, o exemplo 3. 4 números inteiros, sejam 4 números inteiros, tais que os 3 primeiros formam uma progressão aritmética. Então, os 3 primeiros estão em PA, de razão 3. E os 3 últimos estão em progressão geométrica, e ele me dá mais uma informação que o primeiro número é igual ao quarto, né? Determine esses 4 números. Então, vamos escrever aqui. Começamos pela PA, certo? Eu sei que os 3 primeiros termos estão em PA. Então, se eu tenho 3 termos em PA, eu sempre começo escrevendo ele pelo termo do meio, que daí fica mais fácil de eu escrever os outros dois, né? O antecessor vai ser x menos 3, e o sucessor vai ser x mais 3. Então, eu tenho aqui os primeiros 3 termos que estão em PA, como ele nos informa aqui no início do problema, né? Os 3 últimos estão em PG. Então, esses 3 aqui estão em PG. E ele me diz que o primeiro e o último são iguais. Então, esse aqui é x menos 3, aqui também é x menos 3. Agora, ele quer que a gente determine esses 4 números. Então, para isso, a gente tem que determinar o valor de x. Se esses 3 últimos caras aqui estão em PG, eu sei que a razão entre eles, né? Então, x mais 3 dividido por x e x menos 3 dividido por x mais 3, isso aqui é constante. Então, eu posso simplesmente multiplicar cruzado aqui e eu consigo determinar o valor de x. Então, eu vou ter x mais 3 vezes x mais 3. Isso aqui vai ser igual a x vezes x menos 3. Fazendo o produto, faço o chuveirinho aqui, né? X vezes todos os elementos, depois 3 vezes todo mundo. Então, isso aqui é x ao quadrado, mais 3x, fazendo a multiplicação pelo x aqui. X vezes 3. E agora faço 3 vezes x e 3 vezes 3. Então, também vai dar mais 3x, mais 9. Faço a mesma coisa aqui, né? Fico com x ao quadrado, menos 3x. Desse lado aqui, vou ficar com x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Igual a x ao quadrado menos 3. Como eu tenho x ao quadrado positivo aqui dos dois lados, ó, esse cara pode ir embora com esse. Então, como que fica a equação? Ó? Sobra 6x mais 9 desse lado, igual a menos 3x. Faço todo que tem x para um lado que não tem para o outro, então vou ficar com 6x mais 3x igual a menos 9. E aí eu vou ter 9x igual a menos 9, o que implica x igual a menos 1. Tá? Então, como é que ficam os elementos da sequência? É só a gente substituir menos 1 aqui no lugar do x. Né? Então, vai ficar menos 1, menos 3, menos 1, menos 1 mais 3 e menos 1, menos 3. Então, aqui vai dar menos 4, menos 1, 2
e menos 4. Então, os 3 primeiros estão em PG, os 3 primeiros estão em PA, e os 3 últimos estão em PG. A razão aqui, menos 2, né, da PG. Tranquilo?